Em determinada entrevista, Vanderlei Luxemburgo comparou o futebol brasileiro com o futebol europeu. No caso, ele disse que a Europa, a Champions League no caso, seria equivalente ao Campeonato Brasileiro e que os nacionais de cada país da Europa se equivale aos estaduais do Brasil. E o Brasil seria, no caso, um continente de tão importante que é o futebol brasileiro. E com base nisso, resolvemos fazer essa comparação e fazer do Preleção o programa mais abstrato da história do YouTube e do futebol brasileiro. Para você que acompanha o canal do Mais 5 Minutos, antes de começarmos a falar do programa mais abstrato da história do canal, é preciso mencionar uma coisa, um fator determinante. Vocês nunca presenciaram 2 programas seguidos de qualquer outro tema, de qualquer outro programa do canal. No caso Preleção, no caso outros quadros. É a primeira vez na história que teremos 2 programas de um quadro diferente de forma consecutiva. Isso porque eu tinha uma pauta pronta de um determinado assunto e não fiz porque fui falar sobre a Conmebol, sobre o que a Conmebol vem fazendo e vem assassinando o futebol sul-americano. Gravei esse programa e resolvi não postar. Por quê, Tiagão? Por que eu não resolvi postar esse programa referente aos xingamentos que eu fiz sobre a Conmebol? Seria porque a Conmebol já faz coisa errada faz tanto tempo que se fosse fazer um programa ia virar praticamente o YouTube inteiro? Tem muita gente falando sobre isso e é uma coisa que a Conmebol vem fazendo constantemente desde os tempos mais primórdios. A função da Conmebol é definitivamente estragar, acabar, assassinar o futebol sul-americano de uma forma geral. Desde que saiu a notícia que teríamos final única aqui na América do Sul, aqui na Libertadores, uma homenagem aos Libertadores da América, né? Pois é. E aí a Conmebol vem e cospe, mas antes de cuspir na própria história, ela já tinha determinado a falência múltipla do futebol quando determinou que seria, a partir de 2019, final única na Libertadores. E depois, no mesmo ano, a última final que teria, nos termos ida e volta, que seria entre Boca e River, talvez a final do século, talvez a final de todas as finais, ela vai lá e estraga e cospe na própria história, colocando o jogo para Madrid. Primeiramente, aquele parabéns meio xoxo para o River, campeão da Libertadores, e voltamos ao assunto que trataremos nesse programa especial, um programa abstrato, como abriu o programa. O tema se deu em função de uma frase, de uma fala do técnico Vanderlei Luxemburgo, quando foi entrevistado pelo canal Esporte Interativo. Obviamente a gente não vai colocar o trecho dessa entrevista, até em função dos termos de direitos autorais, a gente não tem cacife nem para comprar um pão na padaria, mas esse programa se deu em função de uma frase, de uma fala que ele mesmo disse, que a Europa seria a Europa não, a Champions League no caso, seria o campeonato nacional, seria o campeonato brasileiro, e os campeonatos nacionais, o campeonato francês, o campeonato espanhol, o campeonato italiano, seria como se fosse o estadual da Europa. Tiagão, mais uma vez, meu amigo, jornalista, entusiasta dos estaduais. Agora sim. Agora eu aceito. Mais uma vez ao seu lado. E aí, o que você tem a dizer sobre a Conmebol, primeiramente, mais uma rápida pincelada, e depois sobre o tema que será o tema mais abstrato da história do YouTube e da televisão, porque a gente não tá na televisão, mas ninguém nunca falou sobre isso, né? Sim. Bom, primeiro a Conmebol, a vergonha, né? A gente viu aí uma equipe importante conquistando o torneio no final de semana, mas de qualquer forma, que vergonha, né? E era anunciado, né? Essa Libertadores toda foi um pouco esquisita. É premeditado, né? Foi esquisito, né? Desde aquela eliminação do Santos por um motivo que, se foi justo, deveria ter sido o River eliminado também. O Boca também. O Cruzeiro e Boca é um jogo esquisito. O próprio VAR influenciando ali, por mais que a bola tenha batido na mão do jogador do Grêmio. Dois pesos e 2 medidas, né? Tudo muito esquisito. E aí aconteceu essa final, mesmo a questão do ônibus do Boca esquisita também. Então é uma Libertadores, eu acho que fez de um erro justificar outro. Pois me parece que a forma como tudo aconteceu foi um pouco para legitimar a medida do ano que vem, a final única. Eu acho que se você tem um Boca e River esse ano, tivesse tido na Bombonera e no Monumental grandes clássicos,
ia ser mais esquisito ainda, do nada, no ano que vem, você colocar uma final de Curia num estádio. Agora não, a transição foi feita de uma forma sorrateira, e ano que vem vai ser de novo em campo único, porque esse ano já foi. Porque pelo primeiro jogo ter empatado, então obviamente o segundo jogo foi quase uma final única, e lembrando que na final da Libertadores não tem gol fora, a questão do gol fora, então foi uma final única. Foi uma final única porque todo mundo entroseirado em Madrid, né, e configurando aí a Copa Colonizadores da América. Eu acho que a partir de agora vamos ver aí quem vai ser o clube que mais vai conquistar a Copa Colonizadores. A partir do ano que vem, 2019, estamos em 2018, a partir do ano que vem teremos a primeira edição da Copa Colonizadores da América, que será disputada a final única em Santiago do Chile. Pois é. E aí sobre o nosso tema, abrindo para o nosso tema dos campeonatos estaduais, o que é muito interessante, né? Porque debater os campeonatos estaduais, eu acho que no nosso país é muito importante, porque parte da história, e grande parte da história importante do futebol brasileiro, é contada a partir dos campeonatos estaduais. Até a década de 50, o principal campeonato no Brasil disputado era o campeonato estadual. Eu vou até além. Embora reconheça a Taça Brasil como... Sim. Deixa eu retificar. O estadual era importantíssimo até a década de 80, começo de 90. Porque depois do... Meados de 90. Depois quando o Brasil ganhou o Tetra, aí começou a diferenciar. Mas a gente ainda tem Paulista de 95, que foi muito importante. Não. A gente ainda tem 96, o Palmeiras de 96. A importância, ela é justa. Sim. Agora... A partir do final dos anos 50 e 59, mais precisamente, teve o primeiro campeonato nacional, que foi em função dos campeonatos estaduais, que foi em função particularmente do Rio São Paulo. Porque o Rio São Paulo foi realmente esse, como você mesmo disse, o ensaio do que seria o Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que sim. E aí é estranho a gente pensar, mas o Rio São Paulo, na verdade, ele dá origem ao Robertão, né? Que é o primeiro campeonato brasileiro, nacional. E a Taça Brasil, ela é um outro caminho, um outro percurso. É o que seria a Copa do Brasil hoje. É o que seria a Copa do Brasil. O que foi a Copa do Brasil? Porque agora a Copa do Brasil também tem critérios esquisitos. Também. O cara que vai pra Libertadores já chega nas oitavas. Já estão facilitando demais. É que é aquela grande tentativa de os mesmos chegarem para poder dar audiência. Os mais ricos chegarem. Pra TV ganhar o seu faz-me rir. Pois é muito legal você ter Santo André e Flamengo, é muito legal você ter o Ceará chegando na final, o Criciúma chegando Ceará na final. Ceará e Grêmio, o Criciúma e Grêmio. O Juventude, o Paulista de Jundiaí, mas isso não é igual de audiência, talvez economicamente, para uma emissora de TV, igual o Flamengo e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro e Atlético, já foi final de Copa do Brasil, enfim, é diferente. Só Palmeiras e Santos, Infelizmente o que conta é a televisão, a televisão poder que acaba definindo aí até os regulamentos do Campeonato Nacional. E aí, a gente falando disso, a gente fala sobre pontos corridos. Porque por mais que de meio dos anos 90 ali, que a gente está falando, 95, 96, em algum momento ali o Campeonato Estadual tenha perdido aquele apelo, inclusive junto aos torcedores, que também é o que importa. Na minha opinião, perdeu, o momento exato que perdeu a importância, porque sempre teve importância. Talvez ali o brasileiro já era mais importante, ali a Copa do Brasil, Libertadores, mas tinha aquela importância regional, aquele bairrismo de ganhar do seu maior rival no estadual. Sempre teve até 2002. Aliás, então, aí agora... Quando fez aquele Rio São Paulo e o Super Paulista, que o Ituano foi campeão paulista, o Americano foi campeão do Rio de Janeiro, outros times foram campeões dos seus estados, e aquele super campeonato tal não valeu. Campeão foi quem jogou o primeiro semestre inteiro. Quando fez aquela patifaria, digamos, né? Aquela patifaria mesmo, de fazer o Rio São Paulo, o Sul Minas, que não tem nenhum... O Sul Minas, o principal torneio do primeiro semestre. O Rio São Paulo, o principal torneio do primeiro semestre, ali acabou com a importância estadual. Mas aí ainda antes de falar sobre 2002 e 2003, que eu concordo com tudo que você falou a importância estaduais, no momento da sua fala, os rivais. Por que os rivais são rivais? Por causa dos campeonatos estaduais. Exatamente. Então, o Bahia é rival do Vitória, o Grêmio é rival do Inter, o Corinthians, por causa da cidade. Por causa da cidade, por causa do campeonato local. E aí, antes de falar de 2002 e 2003, a gente pode retomar na história os campeonatos europeus, os campeonatos que a gente vai comparar, os campeonatos
nacionais europeus são comparáveis aos campeonatos estaduais do Brasil, historicamente. E a Champions League seria o nacional. E aí, só retomando o início dos campeonatos nacionais europeus, comparados com os campeonatos estaduais. Por exemplo, o campeonato italiano é de 1898. Que o Genoa foi campeão do primeiro campeonato italiano. Inclusive, falta um campeonato pro Genoa ganhar a estrela, o Scudetto. Acho que vai demorar um tempo. Até porque lá agora só um time ganha, né? Eu acho que nem um tempo, acho que mais nunca chato. Mais vai... Como transformar o campeonato italiano no campeonato alemão? É verdade. A gente assistiu isso nos últimos anos. É uma chatice similar. Só assim. Um parênteses do parênteses, porque costumeiramente a gente faz um parênteses do parênteses, que pode até ser um quadro do programa. O parênteses do parênteses. O entre aspas. Até a década de 70 o Bayern não era nada. O Bayern virou grande com... Você tem que dar... Você que gosta do Bayern, você que gosta desse futebol vistoso do Bayern, que você declama o Bayern como um gigante do mundo, da Europa, o Bayern até 75, 74, 75 não é absolutamente nada. Você tem que reverenciar Gerd Müller e Franz Beckenbauer, cara. E outros jogadores mais. Não menos importantes, mas que tem menos fama que Gerd Müller e Franz Beckenbauer. Mas por Deus, o Bayern não era nada até meados da década de 70, mas continua. Pois é, e aí, voltando, comparando, o Paulistão, o Campeonato Paulista. É o campeonato estadual mais antigo do Brasil. Né? Os mais antigos do Brasil são o Campeonato Paulista, que é de 1902, depois a gente tem o Campeonato Baiano, que é de 1905, o Carioca de 6, o Paraense e o Paraibano, que são de 1908. Então, se você pegar o Campeonato Italiano, que começou em 1898, e comparar com o Paulista de 1902, são só 4 anos. Embora o Paulista, em 1902, disputado só por uma super elite econômica da cidade, ainda demorou um tempo para outros clubes surgirem, que representassem classes mais populares, mas enfim, são só 4 anos do torneio disputado lá. A diferença mínima. Por torneio uma Copa do aqui. Mundo. Pois é, então, além disso, se você ignora a história dos estaduais, você está ignorando o Santos do Pelé, você está ignorando grandes times do Flamengo, você está ignorando grandes times do Vasco, aliás, a história do Vasco, que passa por não poder jogar, ter que cair, voltar de novo, sem começar da segunda, né? Você está ignorando um tricampeonato, né? Um tricampeonato mundial, porque de 58 a 70, quando o Brasil ganhou os 3 primeiros campeonatos mundiais, o estadual é que valia. O estadual era o mais forte no Brasil. Tá, o Campeonato Brasileiro começou em 59, mas quem ia pro Campeonato Brasileiro eram os campeões estaduais. Sim. Era uma democracia. Quem participa do Campeonato Brasileiro é aquele que ganhou o Campeonato Estadual. O campeão do estado joga o campeão de cada estado forma um grupo e joga os melhores do Brasil. Que, aliás, pra mim, sinceramente, assim, que isso é outro programa, é outro debate. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro seria muito mais interessante se fosse disputado pelos melhores colocados nos estaduais. E aí você pode criar um critério, sei lá, o estado de São Paulo ganhou quantos campeonatos brasileiros? Ganhou X campeonatos brasileiros, então pode levar 6 times. Como é a Libertadores. Rio de Janeiro leva 4, como é a Libertadores. Mas a Libertadores é por dinheiro. Sim. Quem dá mais dinheiro? O Brasil dá mais dinheiro, a Argentina e depois menos. Sim, mas ao menos você teria o campeão acreano, o campeão de Rondônia, pelo menos o campeão de alguns estados deveriam ter a oportunidade de enfrentar a equipe de outros estados, porque com esse modelo de Série A que a gente vê atualmente, a gente só vai ampliar esse abismo que cada vez é maior entre os clubes do eixo aqui, Rio e São Paulo, no máximo Sul, Minas Gerais e Sul, e olhe lá, porque mesmo assim, tirando o Cruzeiro, nenhum Grêmio, outro time ganhou o campeonato por pontos corridos. Não, sim, isso sim. Ninguém ganhou, o Grêmio vai bem na Libertadores. Só Rio, São Paulo e o Cruzeiro. Só Rio, São Paulo e o Cruzeiro. Então eu acho que esse abismo está se ampliando e a que preço, né? A gente está secando pela fonte o nosso futebol. Mas é o que querem. Pois é. E uma outra coincidência que acho que é importante falar. Desde que foi implementados os pontos corridos, em 2003, o Brasil nunca mais ganhou de uma seleção europeia um mata-mata em Copa do Mundo. Isso não dá para relacionar. Uma coisa não é por causa da outra. Mas é um fato curioso. Mas é um fato curioso para se pensar. A gente parou de revelar jogador? Aonde a gente revelava jogador? Será que era no estadual? Entende? É isso que eu acho muito sério. E a última vitória sobre uma seleção europeia foi justamente na final que o Brasil ganhou, o pentacampeonato da Alemanha. Esse programa foi gravado no final de 2018.
daqui a 30 anos o Brasil não vai ter ganho, tô brincando, mas esperamos que tenha. Que tenha, talvez. Vencido, mas é um fato a ser mencionado de fato. Pois é, em 2002 e o Ronaldo apareceu no Cruzeiro, sim, teve tempo para jogar. São Cristóvão revelou e foi pro Cruzeiro. E aí sim o Cruzeiro levantou ele. O próprio Rivaldo, que foi essencial naquela Copa Santa do Mundo. Cruz, Santa Cruz, Mogi Mirim. 2 campeonatos paulistas no Mogi Mirim. Aí depois foi pro Corinthians. Carrossel Caipira no Mogi. Mataram o Mogi Mirim, né? Pois é, mataram o Mogi Mirim. Aí depois foi jogar no Palmeiras, teve um tempo no Palmeiras, depois ele foi pra Europa. É como a gente falou no começo, é um programa muito abstrato que é muito complexo e envolve várias questões. Sim. A gente tá falando sobre coisas e você vê que tem muitas coisas relacionadas. A gente tá falando sobre, tipo, a comparação de estadual, Europa, nacional, e tem muitas coisas relacionadas sobre o principal de tudo, essa morte do futebol. E isso vem de confederações e federações. Você citou o exemplo do Mogi Mirim. Mogi Mirim morreu. Acabou o Mogi Mirim. Pra voltar vai demorar muito tempo, se voltar. Quem que mata isso? Claro, gestões, ganância, gestões péssimas, ganância. Mas quem que ajuda a matar? Federação. Sim. Federação Paulista, CBF, aí vem a FIFA, aí vem a Conmebol também, em outros campeonatos. É uma junção para o dinheiro ganhar. É uma junção para não existir futebol, para existir empresas de entretenimento para fazer o dinheiro girar. E vão transformar. E estão fazendo isso e ninguém tá percebendo porque ninguém se envolve, ninguém tá nem aí, cara. Pois é, então é o famoso Boca River em Madrid, né? Então. Que acabou de acontecer e que. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não vai acontecer mais nada, cara. Não, e é engraçado porque coincide com a ideia. É uma ideia que sempre volta, né? Sempre na imprensa volta, agora teve o Futebol Leaks, cada hora é uma coisa. Que é essa história da Superliga Europeia, né? Eu ia chegar nisso agora. Existe, né? Essa ideia. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro... E aí vai de encontro ao que o Luxemburgo falou. O Campeonato Brasileiro, no modelo que se joga hoje, só com time de capital e de preferência do eixo Rio-São Paulo, Sul-Minas, que é o que acontece hoje, é muito parecido com essa tal Superliga Europeia. Que vai acontecer. É uma ideia de matar os nacionais europeus da mesma forma como nós matamos porque não é mais rentável ter estadual e não é mais rentável o Bayern jogar o nacional. O Bayern está sendo campeão há quase uma década. Há mais de uma década. Há mais de uma década ninguém faz frente ao Bayern. A mesma coisa está acontecendo com a Juventus. Depois do escândalo lá de manipulação de resultado com o Milan, com a Internazionale. Aí teve a Arena Juventus, saiu do Dele Alli. Então, a manipulação foi em função da Juventus. Aí veio o Milan campeão e a Internazionale campeão. Depois que a Juventus voltou dessa polêmica, jogou a Série B e depois voltou, só dá Juventus. O Bayern na Alemanha só dá Bayern. O campeonato mais disputado ainda é o inglês. Pelo menos tinha 5 times, hoje só tem 3 e daqui a pouco só 2. Sim. A Inglaterra também já está se limando. Na Espanha, historicamente não, depois dos anos 80 que Real Sociedad e Atlético de Bilbao ganharam 4 vezes seguidas, só dá Barcelona e Real Madrid campeão e não tem um intervalo de 2 anos. Ganhou o Valência uma vez, ganhou o La Coruña uma vez e mais nada. Sim, o campeonato inglês ainda consegue, atualmente, apesar da discrepância de dinheiro do City e de alguns clubes, mas ele manter por causa da cota de TV. Tá, mas isso tem dia, cota de TV, mas estão com os dias contados também. Não há dúvida. Então aí qual que é a ideia? Você faz uma Superliga com 3 divisões dentro da Europa e os nacionais da Europa viram torneios de acesso para a terceira divisão, que é o que hoje em dia acontece nos torneios estaduais do Brasil, que dão acesso para a Série D, Sim. que é a chance do clube entrar no mapa ali de alguma forma, embora ainda bem distante da realidade da Série A. Só que você pegar um país com a diversidade do Brasil, com o tamanho do Brasil, e transformar num torneio de 20 clubes da Série A, que dura de abril a dezembro, todo mundo só vendo isso, e matar todo o resto, eu acho isso um absurdo tão grande, assim, se você for pensar na riqueza do futebol brasileiro, de rivalidades tipo Remo e Paysandu, que hoje você não vê num torneio de nível nacional. Se você for pensar nos clubes pernambucanos, em 2019 não vai ter nenhum time pernambucano na Série A. Você já viu isso? Eu não me lembro de quando eu vi isso. Então, embora Fortaleza esteja renascendo, aí o Fortaleza e o Ceará jogando na Série A, mas eu acho que ainda é muito pouco se a CSA chegando agora. É muito Depois de pouco. Muitos anos, sim. Mas é muito pouco para o tamanho, para a abrangência do futebol brasileiro. E se você mata os estaduais, na minha opinião, e quem tiver argumentos contrários, por favor, que comente embaixo desse vídeo aqui,
Eu acho. Mas é justo. Porque é um termo o argumento. Mas esse gancho foi sensacional porque o argumento é calendário. Mas que calendário, velho? Você já diminuiu 2 meses. Você tem 2 meses a menos pra jogar estadual. Não, e que calendário? Começa em abril, em julho, abre um negócio lá, todo mundo compra. E outra, financeiramente, que financeiramente? Não, antigamente, pra você ter uma ideia, antigamente, um time de alto escalão do Brasil, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, vou citar esses três em 98, 99, precisamente. Disputavam o torneio regional, que era Sul Minas ou Rio São Paulo. Sim. O estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Mercosul, a Libertadores. Pô, depois veio a Copa dos Campeões em 2001, então tinha todos esses torneios ainda e a Copa dos Campeões em 2000, 2001, 2002. Sim. E ninguém reclamava de calendário, velho. Sim, não, pega uma seleção como a seleção brasileira de 94. Que é a seleção que quebrou um tabu de 24 anos. E, de novo, o futebol brasileiro está nessa situação, né? Vai ter que quebrar um tabu daqui a pouco aí. Porque em 2022 vai fazer 20 anos sem Copa, sem ganhar a Copa do Mundo. Se existir a Copa de 2022, vai saber. Vai ser em novembro, vai ser no Natal. Então, vai ser em novembro, e essa Liga das Nações aí... Né, a coisa tá esquisita, mas isso é tema para outro programa. Mas a questão é, em 94, o zagueiro foi quem? O Márcio Santos. O Márcio Santos começou a jogar onde? Novo Horizonte. Então, apareceu no Campeonato Paulista. Entendeu? No banco você tinha o Paulo Sérgio ali, Novo Horizontino, o Mauro Silva. Só jogou no Brasil em Bragantino e Guarani. Começou no Guarani e foi jogar no Bragantino. E depois lá então, a vida inteira. Pois é, o campeonato estadual, até o Ronaldão, que apareceu no São Paulo, começou no Batatais. Então você tinha uma seleção brasileira que tinha sido criada em campeonatos estaduais, mesmo jogadores que não eram, além do eixo aqui, tipo o próprio Ronaldo, começou no Rio, foi jogar em Minas, e pode pegar a seleção inteira, o próprio Ricardo Rocha, jogou lá, depois veio jogar aqui, teve destaque no Guarani, então... Sabe, aí você mata os estaduais, é como se a gente cortasse pela raiz uma possibilidade de muitos jogadores aparecerem. Porque você tinha aquele campeonato... Você não inova. Pro cara maturar, entendeu? Nunca foi... Clube grande nunca foi o único revelador. Vez ou outra, o clube grande, os chamados clubes grandes, né? Os hegemônicos, os mais populares do estado. Eles nunca foram os maiores reveladores. Não. Se você pegar o exemplo do Palmeiras, o Palmeiras nunca teve grandes revelações. A academia de goleiro à parte, as revelações do Palmeiras de jogadores de linha são pífias. Pois é. Não, você pegar o Corinthians de 90, que é um grande catado do Campeonato Paulista. Tinha o Fabinho do Novo Horizontino, o Tupanzinho, que era do São Bento, o Paulo Sérgio, que era do Novo Horizontino, o Neto, que, embora tenha vindo do Palmeiras, se destacou no Guarani. Então, se você pegar aquele time do Corinthians e for ver de onde foi montado, e é só um exemplo, é o primeiro time que veio na minha cabeça, o Corinthians de 90. Você pode pegar diversos times, o mesmo São Paulo, o Sócrates, o Raí, o Raí, viu, do Botafogo. Provenientes do Botafogo. Pois é, então eu acho que... E aí a gente tá falando de São Paulo, porque, enfim, a gente tá gravando esse programa na cidade de São Paulo, a gente foi criado aqui, então obviamente que a gente vai lembrar mais coisas daqui. Mas certamente cada estado tem a sua história de jogadores revelados, como por exemplo, se a gente for lembrar o próprio Giovani dos Santos, que foi revelado na Tunaluso, lá do jogou nos Pará, do Pará, que é um dos times que hoje em dia não se ouve mais falar desde a morte dos estaduais, desde esse asfixiamento dos estaduais. Outro gancho maravilhoso, você merece um cumprimento, palmas inclusive, porque a Tunaluso é campeã nacional, cara. É campeã nacional, ela tem Série B e Série C. Não tem a Série D porque não jogou. E é um time de extrema importância para o cenário do futebol paraense, mas não só do futebol paraense, do futebol do norte e do futebol brasileiro. É campeão brasileiro. A Tunaluso tem título que muitos times em evidência hoje não tem. Pois é. E aí ninguém... E era jogador, e era time celeiro também. E parece que ninguém tá percebendo, ou tá percebendo, mas não tá interessado. Que a gente claramente parou de revelar jogador. Tem um grupo que percebe e tem um grupo que não tá nem aí. O grupo que não tá nem aí é maior porque é cultural. O brasileiro, culturalmente, não se importa. O brasileiro, ele quer vencer ou ele quer zoar. Ele não se importa com o futebol. O brasileiro, ele quer vencer, ele quer que o time dele vença ou ele quer zoar o rival. Ele não se importa com a Tunaluso. Se você for falar, você viu a Tunaluso, tipo, não disputa mais nenhum torneio nacional. O que você tá falando, meu? Você é maluco, meu? Futebol e tal, não tem mundial, você não tem Libertadores, não tem a casa do cacete. Pô, brasileiro é isso, cara.
O Brasil não é o país do futebol. O Brasil está longe de ser o país do futebol. O Brasil já foi o país dos futebolistas. O Brasil exatamente. O brasileiro não respira futebol. Não. O Brasil já foi o país de revelar grandes jogadores. Nós temos grandes atletas, não significa que nós temos grandes torcedores, pessoas que realmente acompanham. Não é generalizando, não é generalizando. Exato. É porque daí a gente vai ter que entrar numa discussão gigantesca. Mas aí, voltando, eu acho que essa morte dos campeonatos estaduais que ainda existem, mas são, às vezes, menosprezados, inclusive por torcedores. Se o cara não é do time que ganhou, o torcedor rival fala, o Paulistinha, o Carioquinha, não sei o quê, entendeu? O que o Gagliotti, o presidente atual do Palmeiras 2018, fez foi um ultraje com a própria história, porque o Palmeiras lançou uma camisa recentemente homenageando a arrancada heróica de 42, quando o Palmeiras foi perseguido e tal, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele deixou de ter o nome Palestra Itália e mudou para Palmeiras. E isso foi uma homenagem a um contexto histórico que aconteceu. Em 2018 ele me fala que o Paulistinha não vale nada, ele está cuspindo na própria história. Mas é isso, cara. O pessoal não sabe da própria história. É isso que eu tô falando, eu tô chegando nesse ponto. Tá cuspindo na história porque não sabe da história. Se soubesse o mínimo, não falaria uma asneira dessa, velho. Com certeza não. Com certeza não. Mas agora voltando pro tema principal, o Luxemburgo falou uma coisa, e esse foi o insight, porque eu preciso comentar uma coisa. A gente comenta isso há algum tempo, sem qualquer tipo de pretensão. Vamos gravar um vídeo? Não, a gente comentava isso aleatoriamente, trocar ideia. Você viu como é a Europa e tal? O campeonato francês se assemelha com esse, o campeonato espanhol se assemelha com esse. Historicamente a gente sempre conversou sobre isso, mas o insight de gravar esse programa, de fazer disso um tema, foi nessa fala do Luxemburgo, que dura em média de 30 segundos, de uma pergunta, acho que do Henning, do Esporte Interativo. A gente não pode usar aqui, não sei se tem termos de direitos autorais, mas a gente prefere não usar. Mas foi uma frase, depois a gente coloca aqui em escrito, uma frase do Luxemburgo, citando que a Champions League se equivale ao Campeonato Nacional e os campeonatos nacionais se equivalem aos estaduais do Brasil e que o Brasil é um continente. E isso deu um insight de gravar esse programa. E realmente, o Brasil é um continente, o Brasil é muito grande. Para uma CBF não se importar com os times, para as federações paulista, carioca, gaúcha, mineira, estarem cagando. A Federação Paulista, ela fez com que o futebol de São Paulo morresse. Ela sacramentou a morte do futebol de São Paulo. Pois é, até o campeonato, né, o próprio regulamento. Você tem 4 meses para jogar o campeonato, aí você faz esses grupos que os times não se enfrentam no mesmo grupo, enfim. E a gente que viu durante os anos 90, da geração que viu, apesar que hoje em dia todo mundo assiste tudo pelo YouTube. Então você vê campeonatos paulistas de grande nível sendo disputado e de repente a gente vê um torneio como esse. E eu quero frisar, não é só o Campeonato Paulista. Não, o campeonato estadual. É o estadual. O estadual era muito importante. Pois é. Os estados. Pois é. E a Copa do Brasil, né? O Fortaleza que tem uma torcida gigante. O Fortaleza, que é um dos grandes do Nordeste e uma das referências do Brasil. O Fortaleza tem uma torcida gigante. Não é que nem uns babaca que aparecem por aí falando merda. A torcida do Ceará é gigante. A torcida do Fortaleza é gigante. São duas torcidas apaixonadas. A torcida do Ferroviária é maravilhosa. E é uma das grandes icônicas do Brasil, de uma politização incrível também. O Náutico, primeiro time de Pernambuco a jogar a Libertadores por ser vice-campeão brasileiro. Então, naquela época, o estadual era o torneio mais importante. Não é só o estadual do Rio de Janeiro, o estadual de São Paulo, talvez o estadual de Minas ou do Sul, do Rio Grande do Sul. O estadual do Ceará, por exemplo, o Bahia foi o primeiro campeão brasileiro e o primeiro time brasileiro a disputar uma Libertadores. Então, essa é a importância que a gente está dando. Sim, pois é. E a primeira Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, que era uma tentativa. Era para ser o torneio mais democrático do Brasil e foi até pouco tempo e depois não é mais nada. Que era uma tentativa de valorizar o torneio, né? Você tinha os campeões. Na primeira Copa do Brasil, com 32 times, você tinha alguns campeões estaduais e alguns estados e o campeão e o vice.
E você tinha 32 times que jogaram em 2 meses praticamente, e foi um torneio muito interessante. E até bem pouco tempo atrás, né? Você tinha Santo André, como a gente já falou no começo do programa, Santo André chegando na final, ganhando do Flamengo, no Maracanã lotado, você tinha o Paulista de Jundiaí ganhando do Fluminense, você tinha Juventude e Botafogo na final. Enfim, você tinha vários exemplos de finais, Corinthians e Brasiliense mesmo. Sim. Hoje, Federal. Hoje é impossível. O Goiás foi vice em 90. O Goiás, na segunda Copa do Brasil. Hoje, o Sport foi vice na primeira e o Goiás na segunda, e o Criciúma foi campeão na terceira. Pois é, então era uma oportunidade dessas equipes chegarem e aparecerem no cenário nacional. Entendeu? A equipe podia se estruturar e jogar em igualdade de condições com as equipes. Era a chance dele. Pois é. Só que aí, de repente, você tem o Brasil inteiro se mata para juntar com os 7 que estão na Libertadores, porque hoje em dia vai todo mundo para Libertadores. Que não estão nem aí. Pois é. E ser eliminado desvaloriza a própria campanha dos caras. Pois é. E aí a Copa do Brasil, hoje em dia tá valendo quando chega na semifinal. Chega na semifinal, o cara pensa, pô, agora eu vou me importar com a Copa do Brasil. Exemplo disso é o público que vai no estádio hoje. É o público mínimo que vai no estádio. Quarta de final, eu vou assistir aqui, eu vou tomar vou, sei lá, fazer o quê, vou assistir a novela e tal. Pois é, então a gente agora chega chega no jogo da volta da semi, agora meu time tá bem, faltam 3 jogos pro título, agora eu vou na final, vou na semifinal, vou no estádio. Mas antes disso tem uma campanha inteira que tipo, que se foda, tô nem aí, velho. E essa é a cultura do brasileiro. Essa é a cultura do brasileiro. E é por isso que matar o estadual é um pecado, hein? Até porque... Matar o estadual é um pecado. Foi um tema mais em valorização do estadual. Então é isso. Esse programa foi um programa de fato abstrato, mas para valorizar a nossa fonte de jogadores, o nosso futebol não é valorizar o estadual. O estadual ele é contexto histórico, ele é patrimônio cultural e futebolístico, mas é para valorizar mesmo a nossa essência, que não vem se perdendo, ela se perdeu. Ela acabou, cara. A prova disso são as Copas do Mundo, né? A seleção brasileira, que nem mais joga no Brasil. Seleção brasileira que nem mais joga no Brasil. Não tem identidade nenhuma. É outro debate. A seleção brasileira perdeu totalmente. Não só a seleção brasileira, que a gente é brasileiro, mas qualquer seleção não tem identidade, cara. Pois é. E sobre a Conmebol, é isso aí. Conseguiram acabar com a Libertadores. Então esse foi um programa para valorizar o nosso futebol, no caso, né? Não só estadual, mas a valorização do nosso futebol e fazer essa comparação que eu achei até de forma justa do Luxemburgo, sobre a menção que ele fez, de forma justa, comparando o futebol europeu com o brasileiro, porque nós somos de fato um continente. Quer encerrar o programa? É isso. Valeu, até a próxima. O médico que estava chorando, lá vai Neto, atenção. Bateu com a perna direita.